Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje o assunto é este celular aqui, ó, o Moto Z, atual top de linha da Motorola ou Moto no Brasil. Há algum tempo eu publiquei aqui no canal uma análise um pouco mais formal do Moto Z Play, o modelo que custa menos. E hoje chegou a vez deste cidadão que tem algumas características interessantes e outras meio controversas. Inclusive, um dos principais pontos de venda do Moto Z é o fato de ele suportar os chamados snaps, que são aqueles módulos, aquelas pecinhas externas que são acopláveis aqui no fundo para adicionarem novas funções. Mas, como foi lançada também uma versão que vem seca, sem nenhum snap especial, apenas uma capinha no fundo, é assim que eu vou falar dele. O celular, por ele mesmo, que a Moto vem chamando de Moto Z Style, ou seja, a versão pé de boi. E eu queria começar já tirando uma controvérsia do caminho, que é a respeito do desempenho desse smartphone. Eu não sei se vocês sabem, mas ele foi lançado em território nacional com um processador que trabalha a uma frequência, a uma velocidade um pouco menor daquela que a gente vê na versão estrangeira do aparelho. E aí muita gente ficou desconfiada com essa especificação. Mas olha, o que eu posso dizer é que realmente eu não notei nenhum detalhe negativo no que diz respeito a desempenho desse smartphone aqui. Tanto no que diz respeito a jogos, ele rodou tudo sem problema, quanto no que diz respeito ao manejo de aplicativos mesmo, abrir um, fechar outro, vários ao mesmo tempo. Eu realmente achei que o Moto Z vai muito bem, tem um desempenho de top de linha. Não sei se eu posso dizer que ele se equipara aos mais rápidos do mercado, aos mais rápidos que eu já testei, como um OnePlus 3T da vida. Mas ainda assim, é uma diferença entre esses dois que é mais técnica, sabe? Então, na prática, realmente desempenho não me pareceu um problema aqui de forma alguma. Sobre as câmeras, ele inclusive tem um flash na câmera frontal, né? O que é uma coisa diferente. Eu posso dizer que elas são boas, tiram boas imagens tanto durante o dia quanto quando a luz cai um pouquinho. Eu li comentários na internet de pessoas dizendo que achavam que não havia diferença entre o Moto Z e o Moto Z Play. Eu acho que existe sim. O Moto Z me pareceu tirar melhores fotos e fazer vídeos com maior facilidade quando a luz cai um pouquinho, por exemplo. Apesar da câmera traseira ter menor resolução, o que é bastante curioso, né? Isso, na verdade, não importa muito na qualidade final da imagem. Só que, infelizmente, um problema que existe lá no Moto Z Play, eu até mencionei em minha análise, ele permanece aqui no Moto Z, que é a certa lentidão para finalizar algumas capturas. Principalmente quando a luz vai caindo, vai chegando à noite, aparece até uma mensagem na tela da câmera dizendo segure firme até que a foto seja finalizada, um negócio assim. O que é meio lamentável, considerando que é um smartphone top de linha que tem concorrentes fortíssimos como um Galaxy S7 da vida. Então, assim, ele tira, sim, boas imagens, não tão boas quanto as de um Galaxy S7, ainda assim, legais, melhores do que as do Moto Z Play, mas ainda tem esse probleminha da lentidão aí, que pode ser bastante significativo para algumas pessoas. Em aplicativos como o Snapchat ou o Instagram Stories, para quem quer saber, ela vai muito bem a câmera, sim. Fazendo aqueles vídeos lá, eu gostei bastante dos resultados nesse sentido. Esse aqui é um smartphone fino, né? Muito, muito fino. Certamente essa vai ser a especificação que você mais vai notar em seu primeiro contato com o Moto Z. Ele permanece fino mesmo com essa capinha Xing Ling que eu comprei e pus aqui para proteger a traseira. E eu gostei bastante dessa finura, acabei me acostumando com ela. É até um mau costume, porque quando eu pego qualquer outro telefone já acho meio gordinho demais. Também acho muito legal quando as pessoas pegam na mão e dizem caraca, como é fino. É bem interessante ver essas reações, só que essa finura tem efeitos colaterais. O primeiro é que não tem entrada para fone de ouvido, nem aqui em cima, nem aqui embaixo, aquela redondinha em que a gente pluga os fones tradicionais, se foi. E é o que é, né? É muito chato, a gente ainda usa bastante fones de ouvidos convencionais hoje em dia. Você aqui vai ter que utilizar ou um fone sem fio, Bluetooth, que vai exigir aquele lance do pareamento, vai exigir que você carregue o fone sem fio, porque é assim que eles funcionam, né? Na base da energia. Ou então você usa o adaptadorzinho que vem na caixa dele e é plugado aqui na entrada USB do tipo C para te fornecer um plugzinho P2 e aí você conecta seus fones tradicionais.
é um inconveniente. Enfim, eles deram um jeito para você não ficar totalmente desabonado na caixa, mas ainda assim não dá para dizer que a gente fica satisfeito 100% com isso. Acho que ainda não era a hora de retirar a entrada para fone de ouvido. E o segundo efeito colateral, esse para mim mais importante ainda, é a bateria. Coube pouca bateria aqui. Ele está na casa dos 2.600 mAh, o que é abaixo da média do mercado. Atualmente a gente tem aí 3.000 mAh como um ponto bastante comum em smartphones tops de linha ou intermediários avançados, né? E aí muita gente diz, mas ele tem pouca bateria sim, justamente porque ele é fininho. E aí você pode pegar o Snap, aquele módulo da Motorola de bateria, e colocar aqui, ele vai ter uma bateria maior do que a média do mercado, sem ficar muito grossão. E eu concordo, inclusive é bastante legal o fato de haver esse snap de bateria. Eu vejo com bons olhos, mas acho que isso não desabona o celular de sua obrigação de funcionar por si mesmo, né? É como se ele fosse incompleto nesse sentido, porque só vai ficar com uma bateria se você pegar um negócio externo e colocar aqui. Principalmente considerando que agora é vendida a versão Style do Moto Z, quer dizer, a versão Pé de Boi, que não vem com snap nenhum, só com a capinha traseira, eu acho que ele deveria funcionar assim, minimamente bem, ter uma autonomia minimamente boa por si só, e não é isso que acontece. Eu vejo algumas pessoas comentando na internet que conseguem chegar até o fim de um dia de trabalho sem recarregar o Moto Z. E não estou duvidando delas. Aliás, isso acontece mesmo. Mas, a depender do seu perfil de uso, e aí eu acho que muita gente tem esse perfil de uso a que eu estou me referindo, quer dizer, liga mais a tela, coloca vídeos no YouTube, tira fotos, redes sociais, esse tipo de coisa, vai ser necessário recarregar uma, talvez até 2 vezes, mas eu digo pelo menos uma durante o dia. Na prática, para mim, o que acontece é o seguinte, eu saí, cheguei em determinado lugar, vejo que tem tomada, já deixo recarregando para que o Moto Z não corra o risco de me deixar na mão. Porque se eu não fizer isso, cheguei em um lugar de pit stop e colocar para recarregar, é muito possível que ele me deixe na mão sim. Eu dificilmente chego à marca de 4 horas de tela ligada, geralmente são 3 e alguma coisa, e quando chego em 4 horas de tela ligada, não chego em 12 horas de uso total, sabe? Então assim, realmente bateria é um aspecto que importa muito de ser notado para as pessoas que estão pensando em comprar um Moto Z. Felizmente, ele tem o lance do carregador turbo, né? Então, esses pit stops que eu faço por aí, colocando para recarregar, não são tão doloridos assim, porque a bateria enche relativamente rápido e isso já ajuda um pouco. Mas ainda assim, fica essa observação bastante forte. O Android que ele veio rodando foi o 6, Marshmallow, mas já recebeu a atualização para o 7 Nougat. É o que eu estou usando. Também vieram 2 patches de correções logo depois do Nougat. E honestamente, eu não notei lá tanta diferença no meu dia a dia. Tem um tapinha no visual dos menus, a parte de configurações. Agora dá umas prévias do que você vai encontrar de informação para cada uma das opções. E a função que eu mais tenho utilizado é a possibilidade de se colocar 2 janelas na tela ao mesmo tempo. Finalmente, isso chegou no Android puro, né? E acho que é bem-vindo. Não notei nada que tenha piorado com o Nougat, o que é importante, né? E de resto, o Moto Z tem, claro, todas aquelas funções já típicas dos smartphones intermediários ou mais avançados da Moto. Tem a Mototela, esse sistema de notificações que mostra informações sem que você precise ligar a tela e entrar no sistema. Tem os comandos de voz, você configura algum vocativo e aí ele está sempre te ouvindo, até com a tela desligada ele pode te ouvir para fazer alguma função. Tem a possibilidade de você ativar a lanterna com 2 batidas, ó. Tem a possibilidade de você acionar a câmera com uma chacoalhada, o que é muito bacana. E tem, claro, um leitor biométrico que é um dos mais rápidos que eu já testei e mais precisos também entre todos os smartphones. Também merecem menção características como o alto-falante frontal, a caixinha de som aqui na frente, que não é estéreo, mas ainda assim muito bem-vinda e muito bem posicionada para jogos ou para ver vídeos no YouTube. Ele tem proteção contra respingos d'água, que pode te salvar em algum acidente aí em uma festa. É um dual chip, né? Você pode utilizar 2 chips e tem 64 GB de memória interna. Se você optar por utilizar um chip só, ainda rola de colocar um cartão de memória para aumentar ainda mais os 64 GB internos. Eu sei que eu fiz algumas críticas bastante significativas em relação ao Moto Z aqui. Eu falei que a câmera dele pode ser lenta para tirar certas fotos.
Falei da ausência da entrada para fone de ouvido e principalmente da bateria, que não é muito confiável e pode te deixar na mão em muitas situações. Mas as impressões que a gente tem sobre um telefone nem sempre são assim tão matemáticas, né? Falou de alguns problemas, então é porque você não gostou. É um lance um pouco mais subjetivo e subjetivamente eu posso dizer que gostei muito de utilizar o Moto Z, sim. Eu curto bastante o lance de ele ser fininho assim, é uma questão de gosto, mas enfim, no meu gosto pessoal isso é bem bacana. O lance de ter um Android muito próximo ao puro, com um bom desempenho, também é bastante legal. Só que se eu for ser racional, eu posso dizer que a impressão que dá é que ele é um protótipo de um smartphone que poderia ser muito bom. Então, em uma próxima geração, eu não me importaria de ele ser um pouquinho mais grosso para ter uma bateria com autonomia confiável, assim, sabe? Ou de repente, quem sabe, ele não precise nem ficar mais grosso, porque empresas como a OnePlus, que lançou o OnePlus 3T, elas aumentaram a bateria. O OnePlus 3T tem mais bateria do que o OnePlus 3, né, o antecessor, e ele tem o mesmo peso e o mesmo formato. Ou seja, veja isso aí, Lenovo, veja isso aí, Moto, para o próximo Moto Z, ou seja lá como é que ele vai se chamar. E é isso. Aí vocês me perguntam, tá, Rodrigo, vale mais a pena o Moto Z ou o Moto Z Play? E o que eu posso dizer é que, curiosamente, o Moto Z Play, que custa menos, é ajustado para mais pessoas. Ele tem uma câmera que perde para a do Moto Z, mas não por muito. Ele tem um desempenho que é inferior ao do Moto Z, mas também uma diferença que muita gente não vai perceber, principalmente aquelas pessoas que não jogam. Ele tem uma bateria que é realmente muito boa. Não é que ela é ok, ela é boa mesmo. O Moto Z eu acho que fica sendo uma opção para quem quer ter um celular com um design que é realmente bem diferente, muito fino, e eu entendo as pessoas que se empolguem com isso, ou para quem está disposto mesmo a testar aqueles snaps, né? Principalmente o snap de bateria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios. Sigam-me nas redes sociais, me sigam aí no Instagram. E hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, falou!